Olá, tudo bom? Hoje eu queria trazer um assunto com vocês. Assim, meus vídeos, eu acho que vocês às vezes veem assim, o kimono, né? Ou o chamado dobo para algumas modalidades coreanas e kimono para outras modalidades japonesas, né? Que é aquela vestimenta nossa. Eu geralmente, quando é algum assunto que eu acredito que não necessariamente precisa de uma roupa, né, tradicional para falar algo, o assunto, eu não vou estar vestido, certo? Beleza? Ah, bem, ah, o meu assunto hoje que eu queria comentar com vocês é a respeito de valores, né, que um professor deve ganhar na academia. Né? Tipo, que valor que um professor deve ganhar na academia? Será que é um valor absurdo? Será que é um valor mediano? E assim, gente, eu venho falar isso acontece, não, sim, está acontecendo cada vez mais, infelizmente. Parece que a arte marcial, hoje em dia, virou um comércio, infelizmente. São poucas pessoas que levam a sério o que é tradicionalismo em termos de ética, de moral. Porque, tipo assim, só ensinar a arte marcial, qualquer pessoa pode ensinar. Tendo, vamos colocar aqui, qualquer pessoa entre aspas, né? Tendo um certo conhecimento de alguma coisa, ele consegue ensinar, passar alguma coisa. Mas assim, gente, será que uma aula, vou dar um exemplo assim, bem claro. Será que uma aula deve ser num valor de R$ 200, de uns R$ 300? E eu vou te colocar agora, a gente está vivendo uma pandemia, algo que infelizmente está um vírus aí. E você que tem a sua família para cuidar, que você tem as suas coisas para fazer, né? Você vai conseguir pagar R$ 200, R$ 300 em uma aula de um professor? Não que isso não, tipo assim, não que ele não mereça esses R$ 200, R$ 300. Eu acho que aquele que dá aula, ele deveria ganhar mais. Mas infelizmente, o consumo nosso, né, no modo geral, não tem esse tipo de condição de pagar esse valor. E mesmo se tivesse, eu acho assim que é uma coerência. Porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a treinar a arte marcial, eu comecei a treinar mais ou menos quando eu tinha os meus 18 anos de idade. E assim, eu não tô me gabando ou alguma coisa assim. Mas assim, os meus professores, meus primeiros professores que eu tive, cara, foi algo surpreendente. Porque assim, meu primeiro professor foi o do Kung Fu, né, do Karatê. Então, assim, ah, meu professor de Kung Fu, ele olhou assim e falou assim, olha, me faça o esforço, me paga com esforço. Do Kung Fu, do Ninjutsu, ah, do Hapkido, em alguns momentos, entendeu? Do Taekwondo. Eles falam assim, olha, paga com esforço. Quando você conseguir, você tiver dinheiro, condição suficiente para me pagar, você me paga. Você acha que, tipo assim, é brincadeira que eu tô falando? Não. Você vai ver. Depois vocês pesquisem aí sobre esses professores. Marcelo Tigre, é, Luciano Brito, de Kung Fu, Marcelo Tigre de MMA, ah, ele dá aula também de Jiu-Jitsu. Vai lá, pai, vai pra academia desses caras e dá uma olhada, vê o que eu tô te falando. Meu professor do Ninjutsu que eu falei, o Yerler Santos, sabe? Procura esse tipo de cara. Vai lá no meu Face, no meu Instagram, vocês vão ver esses caras. Chega, procura, ó, procura o Tiberi.
O Tiberi, ele é o professor de Amijutsu. Ele criou esse sistema Amijutsu, né? Ele aprendeu Aikido, ele teve todo um conhecimento lá, e ele criou esse sistema Amijutsu. Vai lá, procura esses caras. Você vai ver que esses caras são diferenciados. Que o dinheiro é importante, porque sem o dinheiro também o cara não consegue viver. Isso é de fato. Aquele que ensina a aula, é dedicado à aula, ele precisa do dinheiro. Mas eu tô falando quando se torna algo absurdo, né? Porque, assim, eu digo o seguinte, se o cara realmente é bom, se o cara literalmente sabe ensinar, duvido se alguém não vai querer pagar. Se ele tem condição de pagar, ele vai pagar. Entendeu? E assim, sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se a maioria das pessoas falam só por falar, mas eu já ouvi o seguinte do Kazu Soegari, né, um dos praticantes de ninjutsu. É, ele dizia no livro dele, que ele tem um livro, né, que Arte Ninja, entre a verdade e a ilusão, nas coisas que ele vai falando, né, de questionar as ações do professor, questionar o que você está praticando. E uma coisa interessante que quando você pega esse tipo de coisa, você consegue entender que a arte marcial, na verdade, ela nunca foi um comércio, um capitalismo gerado. Porque se a gente for lembrar do que inicialmente a arte marcial foi criada, porque ela foi criada inicialmente por causa de guerra, né, territoriais, né? Aí depois foi proteção de famílias, né, de amigos. Aí, infelizmente, veio chegando a modernidade e vendo que tipo, precisavam de ganhar dinheiro com aquilo lá. Tinha condição de ganhar dinheiro. Mas se não que fosse algo assim, extraordinário. Vamos colocar o Ip Man. Não sei se aquela história literalmente é uma fábula em si para nós, mas eu acredito que nem tudo dentro do Kung Fu é uma fábula. Eu acredito que tinha pessoas que não se importavam literalmente com dinheiro. Mas aí eu vou colocar o seguinte, o Ip Man. O Ip Man, ele pegava outros alunos, né? Pelo menos a história que vai contando. Ele pegava qualquer pessoa. Ele pegou um dos caras que eram meio desprezados, né? O Kung Fu tinha essa ideia de pegar os caras mais magrinhos, os caras fraquinhos, e tá treinando com os caras. E muitas das vezes o Kung Fu. Por que eu falo? Porque eu tenho experiência com esse tipo de arte marcial. O Kung Fu, ele não fica te ensinando a você pagar literalmente o cara. Primeiro, você tem que ter consciência que se você tá pegando aula, você tem que, de alguma forma, sei lá, paga com esforço. Paga, se você não tem condição, limpa um tatame, limpa os equipamentos, tá ligado? E eu tenho certeza que um professor, ele olhando isso pra você, ele não vai te cobrar. Porque ele vai falar assim, pô, o cara tá limpando meu tatame. O cara tá limpando minhas coisas. Ele merece uma bolsa, de certo modo, ou alguma coisa assim. Tá ligado? E assim, e logicamente, se o cara tiver condição de pagar o professor, é bom pagar o professor. Só que eu tô colocando isso, assim, tipo assim, porque pra mim, no meu conhecimento, uma aula básica, uma aula de fato assim, ela deveria ser cobrada R$ 100. Ou 50 reais, dependendo do local, R$ 100, dependendo do ambiente. No máximo R$ 100. Por quê? Isso é particularmente minha. Por quê? Porque eu acredito que o cara também tem que pagar suas contas, como eu falei.
Então, se o cara vive daquela coisa lá, ele tem que pagar. Mas será que ele precisa literalmente chegar lá? Não, me paga R$ 200. Que eu já vi professores, infelizmente, falam assim, não, minha aula é R$ 200, R$ 300. Cara, pô, o cara pode ser fantástico. Mas eu pagar R$ 300 em uma aula, sendo que eu tenho minhas coisas para fazer, minhas outras coisas. Se eu ficar só dependendo da arte marcial, é uma coisa. Agora eu tenho família para cuidar, eu tenho minhas próprias necessidades, né, como indivíduo. Pagar isso tudo. Eu coloco vocês aí. O que vocês acham disso? Porque eu coloco o seguinte, olha, um exame, ah, eu vou te dar a real de coisas de exame. Vou falar como é que funciona o exame. O exame, para você ir lá, geralmente, para fazer um certificado, você vai num local, eles vão te cobrar 80, R$ 50. Você fazer um certificado. Você fala, fulano de tal é graduado a tal faixa por mérito. Você sabia disso? Que o cara geralmente paga 50 a R$ 80, no máximo R$ 100, para fazer um certificado que ele vai te dar. Aí o cara chega lá e vai te cobrar quanto por um? Eu acho o seguinte, olha, o negócio é complicado, mas assim, dependendo da faixa, realmente é interessante você cobrar. Faixa branca, você cobra 100. Aí, tipo assim, faixa colorida. Aí quando chega a faixa preta, marrom ou vermelho, realmente se deve cobrar um pouquinho mais a taxa. Porque você vai ensinar algo para esse professor e mestre. Aí é uma coisa. Agora você ser faixa colorida e eles cobrar até mesmo por um exame, R$ 400 por um exame, ou até mesmo por um curso. Poxa, um curso que assim, particularmente, se eu fosse eu cobrar, cobraria no máximo 250, R$ 300, no máximo. 200 a 300. Por quê? Porque eu tenho consciência que a maioria dos meus alunos não vai ter como pagar. Não tem tem muitas pessoas que se esforçam para estar ali. Não é para ser aquela coisa assim, eu tenho um dinheiro, meu pai pode pagar. Não. Tem pessoas que não têm condição de ter aquilo lá, que tira do suor, do próprio suor, para dar ao professor aquilo lá. Então, como é que o professor tem a capacidade de cobrar mais para o seu aluno? Isso eu tô te falando, ó. O exame, tem gente que cobra muito, há um absurdo para faixa colorida, sabe? Um curso, já vi gente que cobra 400, R$ 500 em um curso. E que muitas das vezes não vem nem gente estrangeira, tá ligado? É o próprio cara daqui de Brasília, do Brasil, tá ligado? Aí você cobra isso, sendo se ele juntar todos os alunos, vamos supor, 10 alunos, por cabeça ele consegue R$ 500. Dependendo como eu falei, 250 a R$ 300, ele consegue muito mais. Se tiver 10 alunos, 15 alunos, por aí vai. Aí o cara não precisa disso. Porque na verdade é só comunicação. Se o cara pegar aí, eu vou falar um exemplo. Eu já tentei buscar gente de outro estado. Sabe quanto que a galera me cobrou? 800 a R$ 900 para trazer o cara aqui. Eu conversei com o cara falou assim, não, Patrício, o meu seminário pode ficar tranquilo que você só me paga 800, R$ 900. E eu faço seminário para você. Eu não achei um absurdo. Não achei um absurdo. Por quê? Por causa do tempo dele vir aqui, aquela coisa. Agora você imagina o cara chegar e cobrar mais do que isso. Não, R$ 1.000, 2.000, 3.000. 3.000 para um cara de Brasília. O cara nem é de fora. 3.000, 4.000 para dar um seminário de 2 a 3 dias para você e para os seus alunos. Cara, é uma coisa de dispensar. Tô falando isso porque uma remete uma coisa à outra. Porque, tipo assim, a mensalidade, os certificados,
o exame. Então, tudo errado em si da arte marcial. Porque, tipo assim, filiação, a galera tá cobrando um absurdo para filiar, uma filiação que não deveria ser cobrada em si, porque você tem a mensalidade e tem o exame para pagar. Aí você cobra uma filiação ainda. Aí se daí eu ainda não questiono muito, não reclamo muito, porque tá, beleza. Esse daí até é razoável. Mas muitas das vezes o cara cobra um absurdo para você se afiliar, tá ligado? Aí fala assim, não, você tem que se afiliar porque senão você não participa de tal evento. Aí você fala assim, pô, eu pago o exame, pago a academia, eu tenho que me afiliar, e se eu não afiliar do preço que ele me falou, eu não compito, eu não faço competição. Poxa, eu fico triste, na real. Eu sou um praticante de arte marcial há mais de 10 anos, né? Tenho 11, 12, 13, eu acho que tem um pouquinho até mais, deve ter uns 15 agora, por aí. E assim, quando eu vejo esse tipo de situação, o cara cobrando sua aula R$ 300, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, sendo que, pô, o cara, será que ele entende que os outros têm família para pagar? Conta para pagar? Ou um exame que o cara não possa pagar? Porque eu acho assim, a arte marcial ela tem que ser para todos. Seja ela um cara que tem uma boa condição, um cara que não tem uma boa condição. A arte marcial ela devia chegar para todos. Ela tem que chegar para todos. Uma condição razoável para todos poderem praticar arte marcial. Por quê? A arte marcial é uma cultura oriental, que é uma cultura que melhora o trabalho da pessoa, o cara tá lá no trabalho, a vida individual um dos outros, porque a arte marcial ela transmite o conhecimento da sua própria vida. E eu quero deixar isso com vocês. Eu quero deixar esse vídeo um pouquinho mais longo, mas eu quero que vocês comentem quanto que vocês acham que um professor deve ganhar dentro da academia. Deve ganhar um absurdo. Não o que eu estou dizendo. Aí, às vezes o cara fala assim, mas o cara tem que pagar o aluguel. Não, tranquilo. Como eu falei, tem que pagar suas coisas. Você tem que pagar as coisas da família. Mas se ele tiver 10, 20 alunos, 30 alunos, ele consegue. Porque se ele negociar com o cara do aluguel lá, fala assim, olha, eu tenho tanta cabeça na minha de aluno. A metade da cabeça que eu tenho, assim, tipo, vamos supor, eu ganho tanto de mensalidade. Eu consigo, nesse tanto que eu ganho de mensalidade, vamos combinar aqui que eu te dou tanto. E se eu tiver mais aluno, a gente vai negociando cada vez mais esse preço até chegar ao preço que você quer. Duvido. Hoje em dia as pessoas querem dinheiro. Se o cara chegar para negociar com você a respeito do aluguel, lógico que ele vai querer. Ele não vai querer ficar lugar vazio. Ele vai querer alugar para você. Ele vai querer alugar para o professor. Não existe isso. Se você ter a capacidade de comunicação, você pode perceber que você consegue um lugar. Pode ser um lugar pequenininho, até você conseguir um lugar maior. Aí você vai ampliando isso. Por que eu falo isso? O Bruce Lee, por isso que aí que eu coloco o Bruce Lee, porque eu vejo muito a história do cara. A história dos Gracie. Os caras começaram numa coisa pequenininha. E depois eles começaram a ampliar, ampliar, ampliar. E agora os caras têm um estúdio, uma academia de fato. Então, não há desculpa para dizer que eu tenho que orbitar, né, acrescentar mais aquilo que não deveria ser acrescentado. Eu não posso chegar ao outro e usurpar cada vez mais aquilo que não é de direito meu. Vamos ao que isso que eu acredito. E vocês? O que vocês acreditam? O professor tem que ganhar 200, R$ 300 num mês para te dar aula ou não?
E era isso que eu queria deixar no comentário com vocês, para vocês, esse vídeo. Desculpa por ele ser longo, mas eu não tenho como não dizer isso, falar sobre isso, né? E eu gostaria que vocês se inscrevessem aí, quem pode se inscrever, né? E assinar as notificações, né? O sininho, para vocês receberem mais sobre vídeos.